Quero te contar agora que Casemiro, volante que chegou a ser cobiçado por torcedores do Tricolor para voltar ao São Paulo, move um processo contra o clube. Isso mesmo, o time que o revelou tem contra si uma ação movida pelo Casemiro. E esse processo não é novo, tá? Processo aberto em 2014 por conta de uma série de dívidas que o Tricolor tinha com o volante, ou melhor, ainda tem, porque não fez o pagamento. Houve, na época da rescisão, um distrato que não foi cumprido. São Paulo ficou devendo, por exemplo, fundo de garantia, 13º, verbas rescisórias, além de direitos de imagem. A cobrança gira na casa dos 2 milhões de reais. O São Paulo assegura que está tentando um acordo amigável com o Casemiro para colocar um ponto final nessa discussão nos tribunais. Se não houver acordo, a tendência é que em breve a justiça se pronuncie. Já se vão 11 anos de julgamentos, idas e vindas, ainda sem um parecer definitivo. E você que sonhou com o Casemiro voltando ao São Paulo, saiba que essa chance hoje inexiste, até porque o volante está entre os 10 jogadores mais bem pagos do futebol na Inglaterra, a Premier League, que costuma ter os maiores salários do futebol no mundo. Só para completar outra informação importante no São Paulo, Hernan Crespo ainda não foi inscrito pelo São Paulo, registrado no boletim informativo diário. Tudo porque o antecessor dele, o Zubeldia, ainda não assinou a rescisão. O motivo, obviamente, você deve imaginar, a falta de pagamento do São Paulo. Preciso contar agora sobre as 4 saídas certas do São Paulo. O Tricolor está perdendo jogadores, não dá para dizer importantes, mas que certamente diminuem ainda mais a quantidade de atletas e o poder do elenco São Paulino. Não ficam no Tricolor Lisiero, Igor Vinícius, Matheus Alves e Juan, cada um com uma circunstância completamente diferente. O Lisiero nem sequer estreou na atual temporada e seu vínculo com o São Paulo se encerra nessa segunda-feira. Não houve a opção do São Paulo pela renovação e o Lisiero vai buscar um outro clube. Igor Vinícius já até treinou no Santos. Vai ter seu contrato rescindido com o São Paulo e vai passar a ter 80% dos direitos econômicos presos ao Peixe. O Tricolor fica com 20% do valor de uma venda futura. Já Matheus Alves foi vendido para o CSKA da Rússia por 6 milhões de euros, nem se apresentou com o restante do elenco na última quinta-feira. Sobre o Juan, zagueiro que pertence ao Sassuolo, já havia contado para vocês que o Tricolor decidiu desistir da compra desse atleta, a operação de 27 milhões de reais por um atleta de 25 anos que vai precisar passar por cirurgia no joelho. A avaliação é de que o custo-benefício estava para lá de ruim. Dá para imaginar mais saídas no São Paulo? Sim, apenas em caso de propostas grandes, propostas gigantes. São Paulo ainda precisa de pelo menos uma boa venda, mas torce para que essa venda venha de jogadores que já foram do São Paulo e hoje estão no exterior. O Tricolor, com um mecanismo de solidariedade ou com percentuais futuros, pode eventualmente ajudar a compensar o seu problema com o fluxo de caixa. Em relação a reforços, São Paulo busca um zagueiro, 2 pontas e também um meio-campista. Todos precisam chegar sem custos. O Tricolor avalia que não tem capacidade para compra de direitos econômicos. Agora te falar sobre indicações de Hernan Crespo ao São Paulo. Técnico argentino recém-contratado, já passou uma lista de jogadores com quem gostaria de atuar para as 3 funções que o São Paulo busca. São 2 atacantes de lado de campo, um para cada lado, além de um meio-campista. As indicações do Crespo não tiveram nomes revelados, mas dá para dizer que há jogadores da Argentina, que ele conhece há bastante tempo, e também do Oriente Médio, onde o Crespo esteve recentemente. Ele chegou a ser campeão do Al Ain, campeão da Champions Asiática, batendo ao Nasser e ao Hilal, 2 dos clubes mais ricos do mundo. Importante contar que o Crespo já foi avisado também de que não é porque ele indicou esses jogadores que eles serão contratados. A ideia é tentar chegar a um meio termo. São Paulo também sugeriu nomes que tiveram a aprovação do Crespo. As negociações estão acontecendo, nada muito perto de fechar. Estou tentando descobrir nomes e assim que descobrir conto para vocês. Só para completar mais 2 novidades importantes sobre o São Paulo, o Tricolor não busca zagueiro, pelo menos até agora, mesmo com a saída do Juan Tressoldi. A ideia é que o Ferrarese, que atuava como lateral direito, passe a atuar como zagueiro. Dessa maneira, o São Paulo entende que talvez não exista a necessidade da contratação de um defensor. Sobre a lateral direita, o São Paulo perdeu o Igor Vinícius, negociado com o Santos, e não tem Mike, contundido. Até por isso, muita gente imaginou que o Ângelo, lateral direito, 16 anos de idade, e que já está vendido para o Strasbourg da França, que esse jogador seria promovido ao time principal. Até porque, no contrato de venda com o Strasbourg, há um bônus de 2 milhões de euros quando ele completar 2 minutos em campo pelo São Paulo. Mas o Tricolor não tem planos de subir o Ângelo por agora. A tendência é que o Igor Felisberto, que também veio da base, seja o reserva imediato do Cédric Soares. Hora de falar sobre o São Paulo. Você já sabe que o Morumbi é
a segunda maior fonte de receita do tricolor, certo? Contei para vocês alguns dias atrás que na temporada passada foram 170 milhões de reais a partir do estádio. Isso equivale a 25% do faturamento total do tricolor. Esses 170 milhões são graças a shows, eventos, sócio-torcedor e bilheteria. Pois bem, o São Paulo vai garantir ainda mais dinheiro com o seu estádio em realização de shows depois de um novo acordo com a Live Nation, a responsável por levar os principais shows do mundo para o estádio tricolor. A partir de agora, além de ganhar uma renda fixa por cada show, o São Paulo terá direito a R$ 20 por cada ingresso vendido. Isso significa que um show para 80 mil pessoas vai acrescer em mais ou menos 1.600.000 a receita tricolor. O São Paulo faturava num show grande, com estádio lotado, cerca de R$ 2.900.000. A expectativa é de que a partir de agora, cada show arrecade ou garanta ao São Paulo 4,5 milhões de reais. O tricolor tem 5 shows garantidos daqui até dezembro. São 2 apresentações do Oasis, uma do Linkin Park, uma da Dua Lipa e mais um do Imagine Dragon. Dessa maneira, com os 5 shows, a expectativa do São Paulo é de faturar cerca de 22 milhões de reais, bastante dinheiro. Essa grana, por exemplo, é suficiente e sobra para pagar um mês inteiro da folha salarial tricolor. São Paulo que ainda negocia mais um ou outro show para esse ano, mas o calendário bastante complicado de jogos atrapalha. Tricolor que tem sido procurado para marcação de shows até 2027. Bora falar agora sobre o São Paulo, para te trazer novidades sobre Lucas Ferreira. O Matheus Alves foi vendido com o CSKA e embarcou na noite dessa quinta-feira rumo à Rússia, negócio de 6 milhões de euros. E a grande pergunta que fica para o torcedor do São Paulo agora é: e o Lucas Ferreira? Corre o risco de também ser negociado? Posso assegurar que nesse momento existem sondagens, mas zero proposta oficial. Existe a expectativa por parte do staff do jogador que ao fim da Copa do Mundo de Clubes o mercado na Europa comece a se aquecer e possam pintar ofertas para o atacante. Lucas Ferreira, que chegou a ser alvo de um clube da Alemanha e o Krasnodar da Rússia, enquanto discutia a renovação do seu contrato com o São Paulo. O contrato foi prorrogado, o aumento salarial garantiu também novas multas rescisórias e a partir daí o São Paulo se sente bem mais confortável para manter o atleta. A ideia do presidente Júlio Casares não é negociar o Lucas Ferreira nessa janela. Ele entende que se continuar no clube, o Lucas pode se valorizar e ser vendido daqui a 1 ano ou 6 meses por cifras bem superiores. Mas diante da dificuldade financeira do São Paulo, se a proposta for boa, pode haver negócio. Só para lembrar também que o São Paulo já fez 4 negociações nessa janela de transferências ou perdeu 4 atletas, né? O Matheus Alves negociado com o CSKA, o Igor Vinícius liberado para jogar no Santos, o Liseiro que não teve seu contrato renovado e o Juan Tressoldi que foi devolvido para o Sassuolo. Hora de falar sobre o São Paulo com boa notícia. Calma, não se trata de uma excelente notícia, você não vai sair soltando o rojão por aí. Mas, nos 2 primeiros meses desse ano, o Tricolor conseguiu reduzir em 3 milhões de reais a sua dívida total. Esse valor equivale a mais ou menos 0,2% de tudo que o São Paulo deve. Você vai lembrar que na virada do ano, o São Paulo havia ultrapassado os 900 milhões de reais de endividamento. Essa queda de 3 milhões de reais representa muito pouco, mas ao menos serve para mostrar que o Tricolor conseguiu estancar a sangria e deixou de fazer com que seus débitos aumentassem. Esse talvez seja o primeiro ponto. Durante o período de janeiro e fevereiro, que costumam ser 2 meses em que os clubes de futebol arrecadam menos, o São Paulo ainda conseguiu um superávit bem pequeno, de 157 mil reais. Só para completar, é importante dizer que o São Paulo nem fez muito alarde em cima de todos esses números porque considerou todas as reduções bem discretas. A ideia, com a entrada do FIDIC, com a associação ao Marinax, é fazer com que o São Paulo consiga reduzir de forma significativa essa dívida superior a 900 milhões de reais. Só para completar, lembrar que o São Paulo estreia ou reestreia Hernan Crespo como seu treinador contra o Flamengo no Maracanã, jogo que deve acontecer entre os dias 12 e 13 de julho. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.